Salve aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês e seus familiares estejam bem nesses dias de pandemia que estamos vivendo e que não parece assim tão perto da gente retornar a um convívio mais estreito, no nosso caso, dentro da sala de aula. Bem, hoje é a nossa segunda aula de álgebra, dando continuidade à aula anterior, onde nós fizemos uma introdução com uma abordagem histórica, uma introdução entre alguns itens, alguns princípios da álgebra, lá o seu início, como se deu entre os árabes, mas que ela já era trabalhada lá entre os gregos da antiguidade. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos explorar um pouco mais os monômios e os polinômios e as primeiras operações entre eles, beleza? Vamos seguir o quadro. Meu nome é Luiz Alexandre, eu sou professor de Matemática e Filosofia do ensino fundamental e médio, tá? Do ensino básico na cidade do Rio de Janeiro. Bem, nós vimos na aula anterior que um polinômio ele é uma expressão algébrica específica, né? Bastante específica e formada por operações entre monômios. Pois bem, monômios, por outro lado, ele é uma expressão algébrica de um único termo. Ele pode ser representado na forma de produto de uma ou mais variáveis junto com um expoente, né? Junto com um coeficiente que é a parte numérica dele. Alguns exemplos aqui são colocados: 12x ao cubo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui, sublinhar para vocês. Bem, 12x ao cubo, monômio com uma única variável, que é x. 5xyz, um monômio com três variáveis, x, y, z. Nós colocamos juntas as letras, mas isso está como produto. É menos 5 multiplicado por x, multiplicado por y, multiplicado por z. Agora aqui um exemplo de polinômio, 6x menos 7x ao quadrado. Repare que ele é um polinômio porque você tem dois termos, o 6x e o menos 7x ao quadrado. E aqui é uma única variável, beleza, galera? Aqui nós temos um outro exemplo de polinômio também com dois termos, 4a ao quadrado b e menos 7c ao cubo, beleza? Aqui o monômio 4a ao quadrado b, ele tem duas variáveis, que são a e b, e o segundo monômio, que é menos 7c ao cubo, ele só tem uma variável que é c. E aqui eu tenho, como último exemplo, o polinômio 10x ao quadrado mais 9x menos 5. Tem três termos, portanto, ele é um trinômio, beleza? Formado pelos monômios 10x ao quadrado, mais 9x e menos 5. E só tem uma variável que é x. Segue o quadro aí então, galera. Bem, podemos entender monômio como sendo a menor parte de um polinômio, beleza? Bem, ele é formado por coeficiente, que é um número, e a parte literal, que é a variável ou um produto de variáveis. Do exemplo anterior, nós temos aqui o 12, que é a parte numérica, sendo chamado coeficiente, e temos x ao cubo, que é a parte literal, beleza? Muito bem. Aqui, menos 5xyz, menos 5 é o coeficiente, e xyz, que é a parte literal. Repare que aqui ela foi colocada na forma de produto. Beleza, galera? Muito bem. Letras juntas em álgebra representam um produto, uma multiplicação, tá certo? Bem, uma adição algébrica de monômios, ela resulta sempre no quê? Num polinômio. Então, tanto para você efetuar uma adição de polinômios quanto uma subtração entre eles, nós devemos agrupar aquilo que nós chamamos de termos semelhantes. Os termos semelhantes entre monômios serão justamente aqueles que possuem o quê? A mesma parte literal. Então, olha aqui, menos 5ab
é semelhante a 18AB. Repare que os coeficientes são diferentes, menos 5 e 18, mas AB, que representa a parte literal, é a mesma para ambos. No outro exemplo, 24x ao quadrado e menos 3x ao quadrado, mesma parte literal também. Beleza? Bem entendido isso? Vamos seguir então com a explicação. Aqui, na adição e subtração de polinômios, vamos pegar um exemplo através de uma figura geométrica aí de 7 lados. Ela não é uma figura convexa, tá? Ela é côncava, justamente porque nos seus 7 lados há este ponto aqui, ó, este vértice, que está para dentro da figura, tá bom? Então, isso aí é a representação de um terreno. Vamos fazer uma conexão, então, entre a álgebra e a geometria. Valeu? E nesse terreno, que é representado aí nessa forma, o proprietário, ele pegou e representou as medidas através de variáveis, de expressões algébricas. Então, vocês têm aí lados que são representados por x, como esse aqui, x, x, e ainda tem um outro lado aqui com medida x. Temos também lados representados por y, y, e um lado aqui que é um misto de y com z. E ainda temos um lado aqui que mede z. Esse lado aqui, ó, ele é 2y mais z. Muito bem? Vamos lá. Como nós poderíamos ou podemos determinar o perímetro dessa figura de 7 lados? Estão acompanhando? Nós temos aqui 4 alternativas. Seguindo o quadro para a gente ver aí qual vai ser a opção correta. Bem, o perímetro representado por essa figura de 7 lados, ele é determinado pela soma desses lados, que são representados aí por monômios e até polinômios. Então, somando aqueles 7 lados, nós vamos fazer x mais y mais x mais 2y mais z mais y mais x. Estão aí os 7 lados. 1, 2, 3. Isso aqui é um quarto lado. 5, 6, 7. Muito bem. Aí, olha só o que nós fizemos. Nós agrupamos os termos semelhantes para efetuar essa soma, certo? Porque em álgebra é assim. Nós só podemos somar ou subtrair os monômios que possuem o quê? Termos semelhantes. Então, vocês me digam, se eu somar uma banana com outra banana com uma terceira banana, eu vou ter o quê? 3 bananas. Mas se eu somar abacaxi com banana, eu não tenho uma única coisa, eu tenho abacaxi com banana. Muito bem? Então, x mais x mais x estão agrupados em vermelho, y mais 2y mais y estão agrupados, esses monômios semelhantes, de termos semelhantes, em verde, e z mais z em azul. Lembrando que x significa 1x. Então, 1x mais 1x mais 1x, eu tenho o quê? 3x. Y mais 2y mais y, lembrando que y é a mesma coisa que 1 vezes y, 1 mais 2 mais 1, eu tenho 4y. E z mais z, lembrando que z significa 1 vezes z, 1z mais 1z, 2z. Então, olha aqui a nossa resposta. 3x mais 4y mais 2z é a expressão algébrica que representa o perímetro daquela figura de 7 lados. E a opção correta é a letra B. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma figura de 4 lados, um quadrilátero que recebe um nome específico de retângulo. Retângulo, que é o quadrilátero que tem 4 ângulos retos e lados opostos aí, paralelos e congruentes. Tá certo? Aí você vai questionar, mas aí, Luiz, nós só temos 2 medidas representadas algebricamente, como polinômios 2x mais 3 e x mais 1, o comprimento e a largura. Não faltam outras medidas aí? Não está faltando outras medidas? Não, não está faltando. Porque o retângulo, os seus lados opostos têm a mesma medida.
o comprimento 2x mais 3, ele aparece aqui na base do retângulo, mas ele também está aqui no seu lado oposto. E, por outro lado aqui, a largura, que aparece nessa altura, e em seu lado oposto ela tem a mesma medida. Então, somando os 4 lados com medidas iguais, o perímetro vai ser o quê? 2x mais 3 mais x mais 1 mais 2x mais 3 mais x mais 1. Aí eu alinhei os termos semelhantes, aqueles que dependem de x e os que são independentes de x. Reparem bem que não aparece aqui, nesses termos, letras, certo? Eles são monômios, mas que não possuem variáveis. Olha só que coisa interessante, hein, gente? Então, 2x mais x mais 2x mais x, lembrando que x é 1x, 6x como resultado. E 3 mais 1 mais 3 mais 1 dá o quê? Dá 8. Beleza, galera? 6x mais 8 é o perímetro desse retângulo e a gente fica por aqui hoje. Um grande abraço a todos, paz e bem.